Quando medroso estás, ser confiando cantas, seu amor verás. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Meus irmãos, antes de nós passarmos a palavra, tem um espírito de oração. Vamos fazer oração neste momento. As pessoas da nossa congregação estão num momento mudado, internado. No meu caso da esposa, o operador Júlio, que estava ontem, também está no hospital neste momento. Também a esposa do Diácono Gilson, que está sempre aqui na escola medical, está internada na UPA. Tem mais uma consideração, a irmã Miriam, mãe da recuperação em favor da restauração, sua saúde. Que o evangelista Jefferson está aí. Vamos orar sobre a seguida, nós, muita alegria, queremos receber o nosso Papa Arthur, uma honra para nós, nossa escola medical. Esse servo de Deus está ministrando para nós nesta manhã. Vamos orar, apresentamos e de oração. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, queremos apresentar essas vidas que estão pedindo por tua misericórdia. São nossos irmãos que estão ali no hospital, em momento, ó Deus, de dificuldade, Senhor. Pai, que o Senhor conhece, tem misericórdia, suas queridas, Senhor, tem a tua mão, estivesse em nós, no caso da Deus, tem misericórdia, pedimos, ó Pai, que o Senhor, Deus, Pai, Pai, os ânimos, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, crendo no teu poder, Senhor, Pai, esse nosso Deus, essa restaurada, Deus maravilhoso, Senhor, sim, meu Deus, estende a tua mão,
nosso pastor Pablo Arthur, que será ministrando a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a se assentar nesse momento por vontade. Como dizia meu pastor, quando a gente pisa em outra cidade, a partir de agora é membro. Membro dele, mas eu sou membro, o Fernando deixou mandar fazer a mandar. Meus irmãos, com muita alegria que nessa manhã eu quero mais uma vez cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, ainda que este dia não seja um dia tão ensolarado, que para vocês curitibanos é quase que normal, para nós em Londrina já é algo meio que inusitado. Chegar um frio desse em Londrina demora alguns anos. Então, nesse tempo todo que eu estou lá, já vai para 8 anos. Se nós contarmos aí nos dedos das mãos, talvez a gente não encha as duas mãos com dias frios, como faz aqui. De maneira que ontem eu saí de lá e chegando aqui já estava 10 graus de diferença de lá para cá. Eu saí de lá com quase 29 graus, cheguei aqui com 19. Então, Curitiba não brinca de fazer frio, né? E nessa manhã, com esse tempo assim, muitos de nós fazem uma opção pela cama, né? De maneira que você que é um vitorioso, que Deus te abençoe muito. Amém? Que o Senhor possa ministrar o seu coração. Meus irmãos, lido os dois textos da nossa lição, que trata nesta manhã sobre os perigos da murmuração, eu quero rapidamente lembrar você dos nossos objetivos nesta manhã. Nós temos como primeiro objetivo explicar a vocês o sentido desta palavra murmurar na Bíblia. Também nós temos como segundo objetivo mostrar que a murmuração ela impediu que o povo de Israel entrasse de forma total e plena na terra da promessa. Parte desse povo, e por que não dizer a maioria deste povo, não acessou a terra da promessa por conta desta postura de murmuração contra o Senhor. E por último, nós precisamos saber que a murmuração é um pecado que vai nos impedir, à semelhança de Israel, de entrarmos na Canaã celestial. Até porque, assim como Israel peregrinou do Egito até a terra da promessa, nós, a igreja militante, estamos peregrinando por essa terra em direção à nossa pátria celestial. E assim como foi para com Israel, nós também temos, a partir desse povo, figuras, momentos que são projetados sobre nós, a fim de que a nossa postura não se equivalha a essa postura do povo de Israel. E assim como muitos foram impedidos de entrar na terra prometida, nós, igreja, que caminhamos para a nossa pátria celestial, podemos, por conta da murmuração, sermos impedidos de entrar aqui. Então eu quero começar aqui com vocês, relembrando que todos nós fomos criados para a adoração. Porém, após a queda que nós encontramos o relato no livro do Gênesis, o ser humano vai sofrer consequências muito drásticas. É uma deformação da criação. O pecado, quando entra na raça humana, o deforma. E uma das consequências que o pecado traz para nós é a murmuração. Enquanto o pecado não acessa a realidade da criação humana, a murmuração não faz parte dessa estrutura criada por Deus. Porém, após o pecado, esta semente do pecado implantada na raça humana vai produzir os seus frutos em nós, e um deles, a murmuração. Porém, a partir do novo nascimento em
Cristo Jesus, todo crente, ele é restaurado e ele é remetido novamente ao princípio da criação. Por isso, toda nova criatura em Cristo Jesus tem a possibilidade de não viver mais debaixo da influência do pecado, mas a partir de agora viver debaixo da influência do Espírito Santo. Se a murmuração é uma realidade produzida pelo pecado em nós, quando nascemos novamente, temos a possibilidade de restaurar o princípio criacional, que é viver para a glória de Deus, em adoração e em gratidão. Porém, durante essa caminhada cristã, você precisa reconhecer que existem situações adversas que vão tentar desconstruir em você esse princípio da criação de Deus. Todo cristão vai, durante a sua jornada, se deparar com essa realidade. As provações e as tentações da vida precisam ser vistas com muito cuidado, porque estas provações e tentações, quando chegam em mim, precisam encontrar a resposta correta, a fim de que elas não me transformem de adorador em murmurador. Então entenda isso por bondade. Você, ao encontrar-se com Cristo, passa a ser nova criatura. Como nova criatura, sobre a minha e a sua vida, o que impera mais já não é a ação do pecado. O que impera, o que tem domínio sobre nós, é a vida de Cristo em nós. É o que Paulo vai dizer: eu não vivo mais. Esse Paulo, essa estrutura carnal, está crucificada com Cristo. Quem vive agora em mim é Cristo. E a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então Paulo está dizendo: sobre mim não impera mais o jugo do pecado. Eu não estou dominado mais por isso. É Cristo que vive em mim. Logo, se Cristo vive em mim, eu passo a ser de fato um adorador. E por conta dessa adoração a Deus, eu vou na caminhada me deparar com esses eventos que visam me transformar de adorador para murmurador. Essa é uma ação que nós vamos enfrentar. E de que forma? Por provação e tentação. A grande dificuldade que às vezes a gente tem é de entender o que é provação e o que é tentação. Se você ler o Novo Testamento, você vai inclusive encontrar a mesma palavra lançada para as mesmas situações. É a palavra peirasmos. Peirasmos é aplicado tanto para provação como tentação. E aí quem lê o grego que foi escrito no Novo Testamento vai dizer: como é que eu descubro o que é provação e o que é tentação? A partir de um contexto. E de forma resumida, toda provação tem o Senhor como agente direto, visando a minha melhora enquanto cristão. Toda aprovação enviada por Deus sobre nós visa que eu seja aprovado. E quando aprovado for, me eleva a um nível na minha relação com o Senhor. Toda tentação visa desconstruir em mim aquilo que eu sou. E essa tentação é operada pelo nosso adversário. Então a tentação chega até nós para conquistar os nossos desejos e nos fazer responder a esses desejos de forma equivocada. E quando isso acontece, nós somos desconstruídos e migramos de adorador para murmurador. E por que é que a gente precisa cuidar? Porque é em nós que essa resposta vai acontecer. Todas as provações e tentações que chegam a nós precisam encontrar em nós a resposta correta. Então todo cristão será tentado e provado. E é esse cristão que dará a resposta para esses processos. Então, se você entrou aqui nessa manhã e enfrenta em alguma fase da sua vida provação ou tentação, lembre-se: você é capaz de transformar provas divinas em problemas. Você é capaz de se render à tentação e ser desconstruído. Mas você, em meio a todos esses processos, é capacitado pela graça de Deus para responder da forma correta. Você só cede à tentação se quiser, e você só deforma a sua vida na provação se ceder a esse processo. Porque o Cristo que te prova já deixou claro: você não é provado além do que pode suportar.
E o melhor, com a aprovação enviada, já veio contigo o escape. Toda aprovação começa já com o término programado. Você só precisa suportar o processo, chegar no fim do processo, ser aprovado em nome do Senhor, ser glorificado, e você ser melhorado pela graça de Deus. Então todos nós trabalhamos com essa possibilidade. E se mal administradas, as tentações e provações vão nos deformar. E eu preciso entender que nós temos dois tipos de inimigos agindo contra nós nessa tentativa de nos desconstruir. Primeiro são os inimigos externos. Nós temos Satanás e o mundo, que vai lutar contra nós, para que a gente seja deformado na nossa estrutura. Mas também nós temos o inimigo interno, que é a nossa carne. Eu não sei se você é capaz de perceber isso, mas a gente é ruim demais. E às vezes a gente se olha no espelho e a gente tem dúvida até se de fato ainda é crente. Porque tem pensamentos que passam pela nossa mente que a gente diz assim: Senhor, como é que eu estou pensando isso? Aí você clama o sangue de Jesus, canta 7 hinos da harpa, dobra o joelho e ora 30 minutos, e quando levanta parece que está pensando a mesma coisa. E é por isso que a gente muitas vezes precisa ter esse choque de realidade. Porque nós somos esse ser caído que internamente tem guerras profundas. E muitas vezes a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade vivida à sua plenitude. Principalmente nós, frequentadores de igreja, temos muitas vezes uma espiritualidade baseada apenas em performance. Ou seja, todo crente que vive uma espiritualidade baseada apenas em evento religioso, ele tem uma espiritualidade performática, não uma espiritualidade real. E eu quero que você tenha isso claro. Por quê? Porque se você não lidar bem com esse eu interior carnal que está guerreando contra você em todo o tempo, você vai ter um sério problema. Porque você vai começar a perceber o quão farsante nós somos enquanto aqui estamos nesse ambiente. Por quê? Porque a igreja não é o lugar da manifestação de uma espiritualidade real. A igreja é o lugar da manifestação de uma espiritualidade ideal. Você não é o que de fato é aqui nesse lugar. Você é a projeção daquilo que contenta os irmãos nesse lugar. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já teve vontade de brigar com alguém, de bater em alguém, de xingar alguém? Quem já teve essa vontade? Amém? Alguém aqui já no auge da ira, mesmo da raiva, já fechou a mão assim, disse: se eu pudesse eu matava. Quem já teve essa vontade aqui? Amém? Amém? Achei que era só eu. Já fico mais feliz nessa manhã. Tem gente tão pecador quanto eu. Amém? Olha aí. Nesse dia que você teve raiva, nós que somos pastores passamos por isso. Por conta da responsabilidade, a gente está muito na igreja. E por várias vezes na minha vida eu já tive essa vontade: Senhor, por que eu não posso matar? Senhor, por que eu não posso agredir? Por que o Senhor não me dá 5 minutos de liberdade para lá? Meu filho, vou te capacitar com a força de sanção. É o desejo que a gente tem. E aí você sente isso, esse negócio mexe com você, você xinga internamente, você amaldiçoa internamente, você profere todas as palavras malditas aqui dentro, porque a gente acha que falando para fora o pecado aumenta, então é melhor xingar dentro, é o que a gente pensa. Aí você vem para o culto. Aí quando você assume a tribuna e você vai orar, você não conta na oração. Irmãos, eu vou orar aqui, mas eu queria matar alguém hoje. Mas eu não matei, mas ainda estou com desejo, irmão. Se eu pudesse, eu matava. Mas eu não vou matar não, viu, irmãos? Fiquem tranquilos, eu acho que eu vou controlar. Você não conta isso aqui. Você assume a postura aqui de alguém que está vivendo uma santidade. Vira uma espiritualidade, muitas vezes, de performance. A gente, muitas vezes, está infeliz de estar aqui, mas quando assume o lugar da tribuna, declara: estamos felizes na casa de Deus. Por quê? Porque a gente vai viver nessa espiritualidade de performance, de contentamento do outro.
É por isso que a espiritualidade real precisa ser vivida. E como é que se vive uma espiritualidade real? É a junção do ambiente da coletividade com o ambiente da individualidade. É você frequentar o templo, mas não esquecer o quarto. É você entrar nesse santuário dedicado a Deus, mas ainda entrar no seu quarto de porta fechada. E Jesus diz assim: entra no quarto, fecha a porta. Aí você diz assim: pastor, por que eu não posso ficar com um quarto de porta aberta? Porque a ideia de Jesus é dar a você esse ambiente de secreto, para que você seja você. Quarto de porta aberta ainda traz o risco de você manter, ainda que minimamente, essa espiritualidade de performance. Quarto de porta fechada é para você chegar lá e dizer assim: Deus, eu não estou aguentando mais, Deus, eu estou com dificuldade, Deus, eu quero matar um, Deus, eu quero xingar todo mundo, não estou aguentando, mas eu estou aqui na tua presença, contando toda a verdade, derramando meu coração na tua presença. Deus te vê. Aleluia. E aí esse meu interior vai sendo tratado por Deus, a fim de que Ele não lute contra mim, a ponto de me vencer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa natureza caída, ela se inclina para essas manifestações contrárias à vontade de Deus. E você vai me perguntar: qual é o desejo de Deus para a minha vida? Porque se murmuração é um pecado que pode me impedir de chegar à mansão celestial, qual é o perfil que Deus quer para a minha vida? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Texto muito conhecido, mas é importante que você tenha ele aí na sua Bíblia, pelo menos grifado. E aí vai um conselho para você: leia a Bíblia com caneta colorida na mão, tá? Aí tudo que você achar interessante, você grifa. E aí eu não sei o que eu tenho, né? Alguns dizem que é toque, outros dizem que é TDAH. Tem essas loucuras agora, tudo é TDAH, autismo, toque. Mas eu sei que para mim é legal, eu criei uma paleta de cores. Então, coisas mais interessantes têm uma cor, coisas um pouco menos têm outra cor. E assim, quando eu abro a Bíblia e está lá, esse aqui é interessante, a cor é tal. Né? Meu conselho é você rabisque sua Bíblia, anote tudo e vai entender. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então perceba que na sua vida cristã existe uma vontade de Deus depositada sobre nós. E não é uma possibilidade remota, é uma possibilidade real e necessária. Dar graças por tudo não é um movimento produzido por mim por conta dos sentimentos que em mim habitam. Dar graças por tudo é uma resposta que eu entrego ao Criador, porque sei que essa é a vontade que Ele tem a meu respeito. Logo, nós não estamos tratando aqui de sentimento, nós estamos tratando aqui de obediência, que é uma grande diferença. Obediência e sentimento não têm conexão muitas vezes, porque nós não temos ao longo da vida a possibilidade de agradecer por tudo, porque gostamos de tudo. É por isso que a Bíblia é abrangente: em tudo dai graças. E se você abrir o leque, você vai perceber que ela abarcou nesse processo as coisas ruins e as coisas boas. E o apóstolo está orientando essa igreja dizendo: em tudo dai graças. Não é porque vocês sentem desejo de fazer isso, mas porque há uma vontade imposta sobre vocês. E não é vontade humana, é vontade divina. É por isso que a gente vive, enquanto cristão, essa contrariedade muitas vezes. A gente sente desejo de chorar, de lamentar, e a gente levanta a voz e diz assim: graças te dou. E não é porque eu tenho vontade, é porque Ele tem essa vontade a meu respeito. Então a vida que Deus espera de mim é uma vida de gratidão. É uma vida de gratidão. E para contrariar essa postura de murmuração, eu preciso adotar na minha vida uma vida de gratidão. Então o contrário de murmuração não é silêncio.
O contrário de murmuração é uma outra manifestação chamada gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o contrário, que o oposto de murmuração é silêncio. E aí você diz assim, eu não vou reclamar. Aí a pergunta é, vai fazer o quê? Vou ficar quieto. Você deixou de cometer um pecado e está cometendo outro. Porque a vontade de Deus para nós não é o silêncio. A vontade de Deus para nós é gratidão. E deixa eu dizer para você, gratidão não é sentimento. Gratidão é uma expressão de vida. Você não sente gratidão. Você manifesta gratidão. Por quê? Porque gratidão, escute isso, gratidão é uma resposta consciente e proporcional ao bem que percebo, e a reação que eu emprego ao bem que percebo demonstra o tamanho do valor que esse bem tem para mim. Então gratidão não tem nada a ver com sensação, gratidão tem tudo a ver com um movimento de vida consciente e proporcional. Vou dar um exemplo. Tem alguma irmã aqui casada que o marido já deu chocolate para ela? Tem aqui uma irmã que já ganhou chocolate do marido? Sim, o marido já deu chocolate. Está com medo? Então fica tranquilo. Você não vai pagar nada, você vai ser presa por isso. Tá tranquilo. Se você ganhou, fez bem. Seu marido mesmo tem que dar chocolate para você. Tem alguma irmã que já ganhou chocolate? Sim. A senhora dirige, irmã? Eu? É. Sim. Dirige. E já ganhou chocolate do marido? Já. É o Romário? É Romário. É o Romário. Então vamos criar aqui uma situação hipotética bem interessante. Quando o Romário lhe deu chocolate, a senhora agradeceu ele? Agradeci. Ficou feliz? Muito feliz. Muito feliz. Amém. Muito feliz. Imagina que quarta-feira da próxima semana, na verdade dessa semana, hoje é o primeiro dia, né? Quarta-feira dessa semana, final da tarde, Romário volta para casa, do trabalho, e ao invés de entrar em casa, ele te chama. O nome da senhora é? Débora. Uma Débora, sai aqui fora, preciso falar contigo. Aí a senhora sai lá fora. Quando a senhora sai lá fora, tem uma BMW. Glória. Não vou dizer que é a mais top, mas que seis assim, de entrada. Jesus. É, branca, envolvido num laço vermelho, com um coração de pelúcia assim no capô. A senhora olha assim, Romário, o que é isso aqui? Sim. Aí ele diz assim, olha, Deus me abençoou tanto, eu decidi, comprei esse carro para você. Esse é o seu carro. Aí você olha para ele e diz assim, está de brincadeira? Ele diz, não, é o seu carro. Aí ele te dá a chave, que deve ser uma chave top, diferencial. Não é a chave dele, é o carro. Não é Que ainda tem que É. não. Eu penso que essa chave você diz para ela assim, abre, ela abre, fecha, né? E aí ele diz para você assim, antes de você me agradecer, abre o porta-malas. Aí a hora que você abre o porta-malas, no porta-malas tem um envelope grande assim, e ele diz, abre. Quando você abre assim, o envelope, tem uma folha de papel sulfite ali descrito, viagem à Europa, 30 dias, 6 países, hotel, no barco, carro. Vocês vão lá, o que é isso aqui? Aí assim, além do carro, eu decidi que a gente precisa ter uma viagem de férias. 30 dias na Europa, Meu Deus. 6 países para a gente aproveitar. Deixa eu olhar São Marcos escutando. E aí você olha que você está de brincadeira, não, a data está marcada, já está tudo certo, já combinei tudo, você vai viajar comigo. E aí ele olha para você e diz assim, antes de você me agradecer pelo carro e pela viagem, abre o porta-luva. Meu Deus. Quando você vai abrir o porta-luva, tem um envelope assim menor pequenininho. Aí você abre o envelope menor, tem dentro dele um cartãozinho assim, pretinho. Visa assim, escrito. Aí embaixo um bilhete. Até 130 mil reais liberado. Troca o guarda-roupa, muda a bolsa, muda sapato, muda a roupa, muda tudo. Vou abençoar todos. Vai viajar com roupa nova. Amém. Aí você diz assim, Romário, está de brincadeira? Ele diz, não, isso é para você. Vai em qualquer shopping, gasta à vontade 130 mil assim. Aí você vai agradecer assim, por último, olha embaixo do banco do motorista. Quando você se abaixa e olha, tem uma caixinha de veludo assim pequenininha, e aí você puxa, quando abre aquela aliança nova, uns 17 diamantes, só para dar uma coisa assim. Aí eu pergunto a você, no dia que isso acontecer,
Você vai agradecer Romário igual agradeceu quando ganhou chocolate? Sinceridade, né? Então. Não. Você vai agradecer mais. Com certeza. Porque ele fez mais. Você está dizendo para mim, eu agradeço sempre, mas quando percebo a proporção do que ele faz, o valor que eu aplico sobre isso é maior. Então não dá para agradecer igual quando deu chocolate. Eu preciso agradecer mais. Porque gratidão não é apenas um sentimento. Gratidão é uma reação consciente e proporcional. Fez muito mais, agradeço muito mais. Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer a nós: o meu desejo sobre a sua vida é que você dê graças por tudo. E cada vez mais. E você se pastor, por quê? Se eu estou passando por tanta aprovação como eu estou passando? Por que se eu estou sendo tentado como estou sendo tentado? Por que se a minha vida está recheada de situações que me angustiam? É porque o teu Cristo, para exigir de você essa postura de gratidão, antes da sua existência, ele disse: morro por ti. Entrego minha vida em teu favor e garanto para você que a provação desse tempo presente não é capaz de se comparar ao que você vai ver e sentir e experimentar lá na eternidade. O que você ainda não viu, que ainda não subiu no seu coração, é o que eu tenho reservado para você. Se aqui você sofre, esse sofrimento é leve e momentâneo, ele tem tempo para acabar, mas a tua vida com o Senhor na eternidade é para sempre. Se você olhar isso, você vai dizer: tem tudo, dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho motivo para dar graça. Glória a Deus, aleluia. Tem motivo. E deixa eu dizer uma coisa para você: o sofrimento é uma porta maravilhosa que Deus abriu para nós na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: é só na terra que você vai ter o privilégio de adorar a Deus em sofrimento. Não existe outro lugar após essa vida que você vai adorar a Deus em sofrimento. A terra é o único lugar onde um crente vai ter o privilégio de adorar a Deus em sofrimento. Porque quando entrar no céu, ele diz assim: depois de lágrima, nunca mais você sofre. Lá você não vai adorar em meio a sofrimento, lá você vai adorar em meio só alegria. Aleluia, Jesus. Aqui não, aqui Deus está dizendo: eu estou te dando o privilégio de me adorar em meio ao sofrimento, de ser grato em meio à dor, de manifestar gratidão em meio à adversidade. É só aqui que a gente vive isso. Quando chegar lá, ele diz assim: acabou, você já teve sua experiência, agora aqui é alegria para todos. Glória a Deus. Então o sofrimento é um privilégio. E é isso que Deus quer para nós. E aí você me pergunta: Pablo, se é tudo isso que Deus deseja para mim, por que a murmuração é tão nociva e inadequada para um filho de Deus? Porque a murmuração ela tem um componente que ela precisa ser percebida, que é a incredulidade. Todas as vezes que você pratica esse pecado da murmuração, você está automaticamente atrelando a Deus uma incapacidade e declarando através da murmuração que Deus não está fazendo as coisas como deveria. Murmurar é colocar a ação de Deus e a pessoa de Deus em xeque e projetar sobre ele um erro que ele nunca comete, que é um erro de estratégia para gerir a minha e a sua vida. A Bíblia diz a nós que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que estas sensações e realidades que a vontade dele proporciona a mim não estão atreladas a um processo bom, perfeito e agradável aos meus olhos. O bom, perfeito e agradável tem tudo a ver com o resultado que a vontade dele proporciona a nós.
e não com o processo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jamais você deve depositar sua expectativa de que bom, perfeito e agradável para você é o processo que Deus usa para te conduzir à vontade dele. Jamais. Até porque Deus tem caminhos que são maiores do que os nossos. E não somente em proporções benéficas, mas em atividades que nós não projetaríamos. Talvez você diria, pastor, eu até topo sofrer, mas um sofrimento light. Aí Deus diz assim, meu caminho é mais elevado que o seu. Eu vou arrebentar no sofrimento contigo. Você diz assim, pastor, eu até topo, assim, sabe aquela provinha? 2 dias, uma dor de cabeça, uma gripezinha básica. Deus diz assim, não, eu vou arrebentar contigo mesmo. É 15 dias na UTI, é entubado, é arrebentado, é saindo de lá na cadeira de roda, é todo mundo fazendo quase culto fúnebre para você, porque eu estou tratando com você. Você diz, não, isso não, você está dizendo meu caminho mais elevado. Agora, o resultado no final é bom, perfeito, agradável. Você vai dizer, como é bom experimentar tudo isso. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você murmura, você está declarando que Deus não foi suficientemente capaz de fazer o que deveria fazer na sua vida. E é por isso que Paulo, orientando os irmãos em Filipenses, ele vai dizer assim, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Paulo está dando a esses irmãos uma ordem. É um imperativo o verbo. Fazei todas as coisas sem murmuração. O grande problema nosso é que nós temos um alto engajamento com o fazer, mas não com a forma de fazer. Hoje nós temos na igreja até uma certa carência de gente que faz. Mas a maior carência que nós temos é de gente que faça nos moldes que a Bíblia diz. É fazer sem contenda e sem murmuração. O grande problema nosso é que ainda existe no nosso meio produtividade, mas na sua maioria ela está manchada por contenda e murmuração. É até gente que faz, mas ao fazer carrega consigo um coração tão manchado por isso que era melhor não ter feito. Perceba, você faz parte de igreja, aqui é uma escola para nós, igreja. Quão difícil é fazer alguma coisa enquanto obreiro na igreja. Se o pastor pede para fazer alguma coisa, o líder se endemonia. Não é assim que eu quero fazer. Eu quero fazer de outro jeito. Se o pastor tira o líder da posição, então agora eu não vou fazer mais nada. Tenta produzir um evento e tenta definir a cor do uniforme. Você vai ver o Satanás se manifestar. Você vai ativar o modo diabo venha. Você chega assim, irmãs, vai ser essa cor, galera, vai ser essa camiseta. Pronto, o diabo se manifesta. Mas por que essa cor? Por que eu vou ter que comprar? E agora eu vou ter que gastar mais um tanto. Tem que botar essa saia. Eu não gosto de usar esse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de cor. Essa cor não é da minha paleta física, não sei o quê. Mas, irmão, em nome de Jesus, é melhor que você não cante mesmo. É melhor que você não venha para o grupo mesmo. Porque você vai estar cantando no dia dizendo assim, estou aqui, mas estou contrariado. Estou aqui, mas estou insatisfeito. Estou aqui, mas estou com essa angústia aqui entalada. Terminou o congresso, eu tenho que botar para fora. Não bota para fora, irmão, bota para dentro. Engole isso, digere isso e diz, Senhor, se é para cantar, é para cantar com alegria. Se é para participar, é para participar com contentamento. Se é para estar aqui, é para estar com o coração alegre. Não pode ter murmuração nem contenda. A gente tem falta de quem faz. E dentro do grupo que faz, nós temos um perfil contrário. De gente que está fazendo com contenda e com murmuração. Então, em nome de Jesus, a gente precisa equalizar isso. Até porque fazer alguma coisa aqui não é um benefício que eu entrego para o Todo-Poderoso. Fazer alguma coisa aqui é um privilégio que o Todo-Poderoso me dá. Deus bendito. Vamos ser sinceros hoje? Tem irmã do ciclo de oração aqui que canta no grupo, não tem?
Tem, né? Vocês cantam, né? Vocês cantam, vocês têm ensaio aqui desse negócio, né? Vou usar as irmãs. Vocês cantam, ensaio, tudo, maravilha, né? Domingo o pastor dá a oportunidade. Se não dá a oportunidade, vocês ficam tudo tranquilos, de boa. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas quando vocês estão cantando, o grupo de vocês aqui, não sei o nome, mas toda situação tem um nome, né? Louvor. Louvor Eterno. Olha, sabia que tinha um nome. Assembleia não pode dar nome. Então, Louvor Eterno está cantando aqui. Quando o Louvor Eterno canta, quando o Louvor Eterno está cantando, Jesus fica mais santo porque vocês estão cantando? Não. Jesus fica mais poderoso? Fica mais justo? Não. Então, quando vocês estão cantando, Jesus para que vocês cantem é o mesmo Jesus. Se vocês não cantarem no domingo, não cantarem, se o pastor não der oportunidade para vocês, por conta do fato de vocês não cantarem, Jesus perdeu o poder? Não. Ficou menos santo? Não. Ficou menos justo? Não. Ou seja, o louvor eterno cantando e não cantando, Jesus para que vocês cantem é o mesmo Jesus. Amém. Então, quando vocês cantam, vocês não estão mudando nada do que Ele é. Aí você diz assim, pastor, quer dizer que eu canto e não muda nada Jesus? Não, não muda nada Jesus, ele continua sendo o mesmo Jesus. Aí você diz assim, então pastor, por que eu canto aqui? Por um privilégio que Ele deu para você. Ele diz assim, enquanto você canta, eu não mudo nada, mas pelo fato de eu receber seu louvor, eu respondo com a minha presença. Quem muda é você, quem melhora é você, quem sai daqui transformado é você, não sou eu. O privilégio não é para mim, o privilégio é para vocês que estão cantando aqui. E tem mais. O louvor que a gente apresenta para Ele é cheio de falha, cheio de ruindade, cheio de limitação. Dentro do grupo das irmãs, quem canta mesmo de verdade, vamos ser sinceros, é uma pequena parte. O resto de nós não canta nada. E Jesus ainda diz assim, vou me inclinar para ouvir o seu louvor e receber no trono da minha graça como uma oferta agradável para mim. Então esse louvor não mexe nada nele, mexe na gente. Então quando for fazer, se lembre, eu não estou fazendo porque ele tem carência, eu estou fazendo porque ele me privilegiou. Vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Existe no céu um louvor melhor que o nosso. Certamente os anjos cantam mais que a gente, certamente, mas de longe. Aí imagina você, o Todo-Poderoso, se inclina para receber louvor de gente. O Todo-Poderoso se inclina para ouvir o que eu estou fazendo. Com tanto defeito que eu tenho, com tanta limitação que eu carrego, Ele se inclina para receber isso. Não dá para fazer com contenda. Não dá para fazer com murmuração. Se é para fazer, faz com alegria na alma. Aleluia. Faz como um privilégio. É um privilégio servir a esse Jesus. É um privilégio entregar alguma coisa aqui. É um privilégio servir a esse lugar. Porque Ele não precisa de nada, mas recebe tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Se é para fazer, faz sem contenda, sem murmuração. Faz com toda a força da alma, sabendo que você está fazendo por um privilégio. Ele poderia não Glória a receber, Deus, aleluia. mas ele decidiu receber. Aí o que é murmurar? Na Bíblia nós temos 3 citações traduzidas por murmuração. No Antigo Testamento nós temos 2 eventos, no Novo Testamento nós temos uma citação. Lembrando que a linguagem do Antigo Testamento é uma e a linguagem do Novo Testamento é outra. Nós temos parte em hebraico, menor parte em aramaico, e nós temos no Novo Testamento, em sua maioria, com raras sugestões, principalmente da língua aramaica, que era a língua praticada pelos judeus após o exílio babilônico. Nós temos no Novo Testamento algumas citações, como Eli, lama sabachthani, ou Elohim, como você preferir. Nós temos também o Talitha Cumi, do milagre, uma designação aramaica que o evangelista põe. E no Antigo Testamento nós temos 2 citações. A primeira delas,
Você vai encontrar lá em Números 14, 36, ou uma das, que é lim, que quer dizer de fato resmungar, reclamar e murmurar. A outra você vai encontrar em Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, verso 62, que é rigaion, que diz respeito a um pensamento, a uma conspiração, a algo adverso. Aí eles traduzem por murmuração. E aí no Novo Testamento você tem gorizo, ou gorizó, que é queixar-se, é dizer algo contra em tom baixo, é alguma coisa de gente confabulando em secreto. Quem é pai e mãe de adolescente sabe do que eu estou dizendo, porque já fez isso também quando era. Ok? Você já foi adolescente na vida. Você sabe o que eu estou falando. Quando seu pai mandava alguma coisa, você fala, não foi isso aí. Obrigado, meu comadre. Deus abençoe. E aí você fica, eu concordo com isso, como isso, isso é um pouco de murmuração, esse cochicho como está ali, essa queixa, mas muitas vezes ela não é nem explícita, ela é sentida e somente manifesta aqui contigo. E também tem a maledicência. A maledicência tem essa questão da repetição de um modo de vida que é o perfil de todo murmurador. Porque muitas vezes, e a gente vai chegar nisso, a gente precisa entender que existe a murmuração e existe o posicionamento contrário. A minha preocupação, e aí não é uma crítica, nem uma murmuração, é que muitas vezes nós não elevamos a consciência. E aí traçamos todos os aspectos como murmuração. E o autor da revista, na minha humilde opinião, ele caminha para uma linha onde pode-se generalizar qualquer posição contrária como murmuração, o que eu não consigo perceber à luz da Bíblia Sagrada. Até porque nós temos ali, no mesmo texto em que mostra o êxodo de Israel para a Terra Prometida, o texto que nós lemos na leitura bíblica da classe fala sobre murmuração. Mas nós temos, nesse mesmo bojo da trajetória do Egito para a Terra Prometida, o sogro de Moisés, chegando para ele dizendo: o que você faz não é bom, nem para você, nem para o povo. Porque como você está procedendo em relação ao povo, vai cansá-lo ao extremo e vai também trazer prejuízos ao povo. Elege pessoas com representatividade dentro da comunidade e traga-os para auxiliá-lo naquilo que é mais simples, eles resolvem, no que é mais difícil, resolve você. A gente chama isso de conceito de Jétro. Nesse momento, Jétro está se posicionando contrariamente ao que Moisés está fazendo. E o Senhor diz assim: Moisés, põe essa palavra, acata essa palavra. Pode acatar, porque essa palavra é boa. E por conta do conselho de Jétro, Moisés estabelece um núcleo de cuidado para o povo. Então a gente precisa ter esse cuidado e essa maturidade. A murmuração é uma postura de reclamação constante, contumaz, e que domina o indivíduo a ponto dele não encontrar nada que seja bom, senão a sua própria vida e ação. É uma característica do murmurador. Nada que diz respeito a outros está bom, mas tudo que ele faz e projeta, aí sim a perfeição. Então uma das marcas do murmurador é isso, maledicência. Fala mal sempre. E a gente precisa entender isso. Então, de acordo com essas palavras que a gente definiu, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas, oposição, inclusive contra o próprio Deus. Anota aí se você puder, porque essa é uma definição de murmuração que eu gosto muito.
Murmuração é uma reclamação contra Deus de quem acha que tem dele menos do que merece ou tem dele o que não merecia. Eu repito para você guardar. Murmuração é uma reclamação contra Deus de quem acha que tem dele menos do que merece ou tem dele o que não merecia. Vou usar um exemplo claro. É você dizer assim: Deus poderia me dar outro emprego. Que emprego miserável que eu estou. Pastor, ganhando 12 mil por mês, vive como? Só 12? E eu estou aqui me matando, me arrebentando, levantando 5 horas da manhã, não tem tempo para dormir, não tem tempo para descansar, essa empresa vai acabar comigo. Deus, o senhor não está vendo? O que o senhor está fazendo por mim? Eu tenho menos do que eu mereço, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel na tua casa, entendeu? Você acha que recebe dele menos do que merece. E também a murmuração é uma posição contra Deus de quem acha que recebeu de Deus o que não merecia. E isso é uma coisa que toca a gente. Quem aqui, no meio de uma crise, já fez aquela oração? Por que, Senhor? Quem aqui no meio da crise já não perguntou: Deus, será que é o pecado? Porque vamos ser sinceros, irmão, todos nós, quando começamos a sofrer, a gente automaticamente, como crente que é, já diz assim: Senhor, se for algum tipo de pecado, pode falar, eu mudo. Aí eu pergunto para você: a gente faz isso por conta de um desejo de não pecar contra Deus ou para escapar do sofrimento que a gente acha que Deus mandou? Muitas vezes a nossa oração não é um desejo de não pecar contra Deus, é um desejo de não sofrer o que está sofrendo, porque a gente acha: não mereço esse sofrimento. E aí eu digo: Deus, o Senhor tinha que punir o ímpio, não a mim. E quando eu lembro disso, como eu contei a vocês ontem, minha mãe é muito crente. E assim, várias vezes na nossa vida, a gente não tinha carro para ir para a igreja. E aí eu ia a pé ou ia de ônibus. E quando ia de ônibus era uma festa. Porque eu e meu irmão estávamos felizes porque ia andar de ônibus. E minha mãe quase que possuída de raiva. Aí eu lembro que ela encostava assim no ponto de ônibus, e aí passava aqueles carros tocando música sertaneja bem alto. Ela começava: é, Senhor, e eu aqui, tua filha, né? Tá certo. Tem que pegar esse maldito ônibus com 2 crianças. E olha aí, ó o ímpio aí, ó. Olha lá o carrão dele. E eu nem um carrinho miserável, assim. É assim que o Senhor trata, né? Amém. Mas eu vou levando a vida, né, Senhor? Ela ficava falando isso no ponto onde eu e meu irmão ouvindo. A mãe tá louca, cara. A mãe tá falando mal, cara. Nossa, a mãe quebra a nossa cara. Olha a mãe. Aí meu irmão me cutucava assim: ó a mãe, ó a mãe, ó a mãe. E eu ficava ouvindo. É como se ela dissesse: Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço. Isso é murmuração. Então, em nome de Jesus, o comportamento do murmurador, ele acompanha a história do mundo. E a gente, muitas vezes, não faz ideia de que isso é uma realidade entre nós. Durante toda a história, esse processo de achar que de Deus a gente tem menos que merece, ou tem medo que não merecia, é algo muito presente. Acompanhou Israel, esteve nos dias de Jesus entre os escribas e fariseus, e paz, meus irmãos, esteve na igreja primitiva. Porque muito crente, às vezes, tem essa falsa ilusão: igreja boa é igreja primitiva. Ah, é? Você tem certeza? Porque a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado, e eram os apóstolos de Jesus que estavam lá. Você acha que a igreja primitiva, quem pregava era Pablo, Arthur de Londrina, irmão? Ah, você está de brincadeira. A igreja primitiva, quem vai pregar hoje? Pedro. Quem é que prega amanhã? Tiago. Quem é que vai pregar depois? João vai dar uma palavra no terceiro. Pô, irmão, pensa esses caras entrando dizendo assim: aquele dia estava com Jesus. Você estava lá, né, Pedro? Estava lá. Você viu, né? Eu vi. Então, a gente viu, trocou uma ideia com ele, ele falou um negócio para nós, que a gente nem vai contar hoje, que a gente conta no próximo culto para você. Pensa esse nível de glória na igreja primitiva.
Aí no capítulo número 6, a Bíblia diz assim: e crescendo o número dos cristãos, houve murmuração entre os membros da igreja. Por quê? Porque dentre o atendimento social que a igreja produzia, as viúvas de descendência grega acharam que estavam sendo preteridas em relação às viúvas hebreias. Elas acreditavam que, por ser de descendência grega, não estavam sendo tratadas como as viúvas hebreias eram tratadas. Parece algo natural para você na igreja do presente. Um grupo olha para o outro assim: pastor prefere esse grupo, você viu? No congresso deles, o pastor até ajudou com uma oferta. No nosso, não deu nada. Você viu esse grupo? Parece que é o preferido, recebe oportunidade todo domingo, não falha, mas para nós o pastor vive escalando. Não abre não, deixa o outro. O pastor não gosta de nós, o pastor não apoia a gente vive excluído mesmo. Eu acho que a gente deveria ir para outra igreja que valoriza mais a gente. Aí você está dizendo assim: eu queria voltar lá para a igreja primitiva, a igreja do Espírito Santo, a igreja dos Atos dos Apóstolos. Igreja com murmuração. Murmuração é algo natural aqui. Sabe por quê? Porque tem gente, aonde tiver gente, tem a possibilidade de nascer a murmuração. Só que Deus é tão maravilhoso que a gente se equivoca. Porque a gente diz assim: por conta da murmuração, eu vou abandonar essa igreja. Deus olha para a igreja primitiva e diz assim: vou enviar uma graça sobre os apóstolos agora. Os apóstolos olham e dizem assim: tem murmuração na igreja, né? Tem. Vamos fazer o seguinte: ao invés da gente continuar tentando servir as mesas, vamos nos concentrar na oração, na palavra, e vamos estabelecer diáconos aqui que vão produzir uma obra muito melhor que a gente. Sabe como é que Deus trata a murmuração? Não é tirando você da igreja que murmura, é levantando gente na igreja que dá trabalho para esse tipo de gente, para a murmuração acabar e o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Não sai de igreja que murmura, fica aqui, porque você vai ver Deus levantando gente para cuidar desse processo. É por conta de uma murmuração que surge diáconos na igreja primitiva, e entre eles tem 2 diáconos que são fenomenais: Estevão e Filipe. Um promove uma revolução em Jerusalém, a ponto de ser chamado homem cheio do Espírito Santo, e quando ele falava, o seu semblante era diferente. E para esse diácono, um dia Deus se colocou de pé na hora do seu apedrejamento. Deus disse assim para ele: pode subir, estou te esperando aqui de pé nesse lugar. Diácono da igreja chegou como? Murmuração. Murmuração. O outro levantado, daqui a pouco estava onde? Samaria. Arrebentando em Samaria, avivamento em Samaria, ministração, cura, milagre. Diácono nasceu como? Murmuração. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma realidade nossa. A gente vai viver isso na igreja. Agora, se a gente não cuidar, se a gente não der um tratamento adequado, isso pode ser nocivo e quebrar a comunhão da igreja. Quebrar a comunhão da igreja. Então, em nome de Jesus, o bom tratamento dado pelos apóstolos no episódio da murmuração da igreja primitiva proporcionou o surgimento de um ministério maravilhoso e que marcou o início dessa igreja. Então, em nome de Jesus, você não vai conseguir eliminar completamente esse fenômeno do nosso meio. Mas todas as vezes que ele acontecer, peça a graça a Deus, não para extirpar ou eliminar o murmurador, mas peça a graça a Deus para que Ele levante no nosso meio pessoas que tratam destas questões, a fim de que a murmuração não quebre um processo tão saudável para a igreja. Perceba que os apóstolos estão dando o tratamento adequado. Por quê? Muitas vezes o que eu vejo acontecer? Pastor, a gente está fazendo um trabalho, o pessoal está murmurando. Tira o trabalho. Acaba com o trabalho. Porque se o trabalho é causa de murmuração, a gente tira o trabalho. Os apóstolos disseram: não, a gente reposiciona quem faz, mas o trabalho continua. Porque nem sempre trabalho que gera murmuração é trabalho que precisa ser exterminado. É trabalho que precisa ser cuidado com gente diferente. E aí, eu trago som. É o sinal para acabar?
Ah, tá. Porque às vezes é a estratégia do técnico, né? Sem murmuração. Porque às vezes dá para pôr o timer, né? Quando der horário, tira o microfone e solta. E quando eu digo isso para os irmãos, eu digo isso com propriedade. Eu não sou um obreiro tão jovem, mas não sou um obreiro tão envelhecido. Eu faço parte de uma geração que eu chamo de geração de transição. Eu hoje convivo com irmãos que quando eu era criança na igreja tinham a minha idade e hoje estão na casa dos seus 80 anos. Então eu sou essa geração que tem um filho de 15 e tem uma mãe que está chegando nos 70. Então eu sou a geração que está entre essas. E foi-me dada a responsabilidade na cidade de Londrina de cuidar de adolescentes. Eu tinha na época uma filha adolescente e um filho criança migrando para a adolescência. E eu decidi que eu ia doar minha vida enquanto obreiro para essa geração de adolescentes. Para fazê-los passar por essa fase de uma forma diferente da que eu passei. Porque dentre o grupo de amigos que eu tinha na adolescência, mais de 90% deles não estão mais na igreja. Dos que cresceram comigo, raros se tornaram obreiros. Raros, eu sou um dos poucos. A maioria dos que ficaram na igreja são membros com uma série de traumas ainda a serem tratados. Mas a maioria abriu mão de estar aqui, saiu da igreja e muitos hoje utilizam dons e talentos para o mundo. Quando eu olhei para essa situação, eu disse: Senhor, se o Senhor está me chamando para isso, eu vou me dedicar a essa geração. E sabe qual é a pior coisa? É quando você começa a perceber que um trabalho está gerando murmuração. E nós começamos a fazer um trabalho diferente com adolescentes. Por quê? Porque eles têm uma linguagem diferente. O conteúdo era o mesmo: palavra de Deus, vida no Espírito, seriedade, santidade. Mas a linguagem é outra. E quando eu falo de linguagem, eu vou deixar muito claro para você o que eu estou dizendo. Um dia, no início do meu ministério, me convidaram para pregar para criança. E quando você começa o ministério, você quer pregar. Não importa para quem. Se falar, olha, festa de aniversário, eu vou, eu prego. Se falar assim, olha, é o cachorro que passou mal, não, eu vou, eu prego, eu estou lá. Porque há uma ânsia no obreiro para pregar tão grande que você prega para qualquer coisa. E aí me chamaram: pastor, o senhor pode pregar para um congresso de crianças? Claro, comigo. Eu sou perito nisso. Aí eu chego na igreja para pregar para um congresso de crianças, de terno e gravata, com uma Bíblia pentecostal, daquela de 2,7 kg, desse tamanho, para mostrar uma santidade, né? Aí cheguei, sentei no púlpito, terno e gravata, aleluia, e o pau quebrando com a criança. Aí vamos ouvir agora a palavra. E eu entrei. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Deus escolheu um menino. E vai, e prega daqui, porque Deus. E vai, deu 5 minutos. Tinha criança dando soco na mão. Um entrou por baixo do banco para puxar o tênis por de trás. Eu falei: o demônio está tentando atrapalhar. Mas não vai atrapalhar, não. Deus está aqui. Mas eu vi que o espírito que estava ali não dava conta das crianças. Não tinha quem fizesse eles parar. Aí ele puxava cabelo. Aí daqui a pouco as tias começou: tira 4, volta com 4, sai com mais 4. Volta com os outros 4, sai com mais 4. E eu falei assim: acho que elas estão indo fazendo o exorcismo e voltando com eles libertos. Falei: entrar na fiação. Aí eu preguei. No final fiz o apelo, veio os irmãos chorando para frente, e as crianças lá, tudo brigando, lutando, caindo no chão, rolando, correndo.
comendo bala. Eu falei assim, eles não estão ligados, geração perdida, geração maldita, eu vou orar por esse povo aqui agora. E orei pelo povo da frente e tal, e fui amaldiçoando as crianças. Passou um mês, nossa igreja chamou a Tia Jô para um congresso infantil. E me escalaram para ser obreiro para auxiliar. Eu falei, agora eu quero ver como é que ela vai dar conta de 600 crianças aqui. Porque o Espírito estava naquelas meia dúzia de crianças lá. Eu já vi que era loucura, imagina agora. Aí sobe uma irmã, com as roupas tudo coloridas, uns bonecos tudo atrapalhado. Aí ela pega um lápis, que na cabeça do lápis tinha um negócio nos cabelos, e ela começou, porque o Juquinha, quando ele está perturbado, aí o lápis faz assim, e as 600 crianças assim. Meia hora ela falando, a molecada assim. De repente ela começa a orar e a gente batiza a criança. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu acho que eu orei pouco, consagrei pouco. Eu acho que está errado. Aí o irmão me disse assim, do lado, usado por Deus, sem saber o que estava acontecendo no meu coração. Ele olhou para mim e disse assim, quem tem a linguagem consegue alcançar o coração, né? Eu falei, como é que é? Ele falou assim, quem tem a linguagem certa, não fala aos ouvidos, fala ao coração. Eu falei, sério? Verdade, não tinha pensado nisso. Ele falou assim, eu e você, de terno e gravata, Paulo, esse congresso ia ser um fiasco. Aí a irmã sobe sozinha com os bonecos aí, tem a linguagem, igual que Jesus está fazendo. Quando eu assumi os adolescentes, eu disse, eu entendi. E eu comecei a usar uma linguagem diferente. Era um culto num formato diferente, num lugar diferente, de um jeito diferente, comunicando diferente, tudo diferente. E aí começou a murmuração, gente batendo, porque vocês estão mudando a Assembleia de Deus, vocês estão endemoniados, vocês estão apagando luz, vocês são filhos do Satanás, porque Deus não está aí, e eu olhando, e um dia eu cheguei para o meu pastor, eu disse, pastor, o que eu vou fazer? Estou apanhando todo o tempo, estou me batendo igual um maluco aqui. Ele disse assim, qual é o seu objetivo? Eu falei, cuidar desses meninos e meninas. Ele disse assim, continua. A gente não vai parar por causa da murmuração. A hora que o milagre começar a acontecer, essas pessoas verão que o trabalho valeu a pena. Glória a Deus. E como eu disse a vocês ontem, nós já começamos a ver frutos de muito tempo. Mas ontem, para mim, a alegria mais uma vez, nós tínhamos mais de 450 adolescentes dentro da igreja, louvando a Jesus. Glória a Deus. Das 10 da noite às 6:30 da manhã eles saíram, cheios de Deus, buscando a presença de Jesus. Eu vim dizer para você, não permita que a murmuração pare a obra. Não permita que um trabalho acabe por conta da murmuração. Tem discernimento de Deus. Vai continuar. Vai ter gente para fazer isso e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. A gente precisa entender. Por quê? Porque a murmuração, se não for tratada e bem cuidada, enfraquece a nossa vida espiritual. Por quê? Porque transforma a gente de adorador em murmurador. E se eu me desconecto da minha essência, eu me desconecto do Criador. Por que murmuração enfraquece a vida espiritual? Porque você deixou de adorar a Deus e passou a servir você em sua própria carne, seu próprio desejo. E todo ser humano que serve a si próprio está debaixo de uma orientação maligna, que é o princípio do Gênesis. Satanás chegou para Eva e disse assim, o que o Criador falou não tem nada a ver, porque o que ele não quer é que vocês sejam como ele. Vocês podem ser iguais a Deus, é só desobedecer que vocês viram Deus igual a ele. Então todo ser humano que tenta fazer sua vontade está tentando se colocar na posição de Deus, dizendo, quem faz o que quer sou eu, porque na minha vida eu sou o Senhor. Então todo murmurador está atendendo aos seus desejos, às suas vontades, logo se colocou na posição de Deus, de Senhor. Não está servindo ao Criador, dando
graças em tudo, inclusive no que desagrada a Ele, mas está servindo os seus desejos e se colocando na posição de Senhor. Só que a glória de Deus Ele não divide com ninguém. Ou você serve a você e os seus desejos, ou você serve a Ele. Dá para servir os dois. Então a murmuração enfraquece a vida espiritual, altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Todo murmurador não tem saúde perfeita. Por quê? Porque vive descontente. É a famosa amargura, que nada mais é do que água amarga. Ou seja, você ingere para si algo tão amargo que isso azeda a alma. É por isso que gente murmuradora é espiritualmente fracassada, fisicamente fracassada e emocionalmente fracassada. E como eu já disse, inclusive pode interferir no movimento do povo de Deus. E aí eu quero levar você a um entendimento. Porque, como eu disse a você, muitas vezes a gente olha para a murmuração e diz assim: pastor, então tudo é murmuração. Não. Existem posicionamentos contrários que a gente chama de constatação ante o erro. E a igreja tem um papel muito importante, que é o papel do profetismo. Esse papel não foi extinguido da igreja. O ministério profético foi, mas o exercício do profetismo não foi tirado de nós. Que é você se levantar como filho de Deus e dizer, de acordo com a voz de Deus, na palavra revelada, a posição está errada. E essa é uma posição de denúncia que a igreja jamais pode perder. Isso não é murmuração. E aí o que a gente precisa entender? Que quando você está diante desse cenário, existe a forma correta de fazer isso. Aí abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 18, verso de número 15. Pastor, não posso me murmurar. Não. Pastor, Deus quer que em tudo eu dê graças. Sim. Então eu vou viver uma vida que percebe o erro e dá graças pelo erro? Não. Existe um discernimento que todo cristão precisa ter. Eu dou graças em tudo. E como é que eu faço, pastor, quando eu vejo o erro? Dou graças a Deus por ter tido o privilégio de perceber uma conduta equivocada e de ter o privilégio de, como irmão em Cristo, me manifestar contra essa conduta equivocada. E aí você vai dizer, pastor, qual é então essa diferença entre murmuração e essa postura contrária a um erro manifesto? Está na forma como trata. Porque, por exemplo, eu posso olhar para o Luiz e dizer assim, rapaz, Luiz errou, hein? Luiz errou. Nesse processo dele, junto à liderança dos casais, ele errou nisso. E o que eu vou fazer com essa constatação? Eu posso chamar o irmão Romário e dizer assim, Romário, rapaz, o Luiz tinha que sair fora desse grupo, hein? Pô, o Luiz não tem cabelo, cara, não deveria nem ter entrado. No grupo de casais tinha que entrar um cara cabeludo, cara. Sim, para dar um esquema diferente, né? Visual diferente. Luiz é baixinho. Podia entrar um cara de 1,80m, né? Para ter uma família aí, um cara de 1,80m, família universal. Sabe família universal? Que é família universal, só é família bonita, né? Quando eles vão contar o testemunho, o cara desce uma BMW, o cara é magro, alto, tem cabelo, a esposa está bem vestida, os filhos não têm marca na canela de proteção, de arranhado. Já viu? Família universal é um negócio maravilhoso. Aí a gente desce aqui no Fernando Noronha. Aí pro Zé Luiz, vamos fazer o seguinte, você conhece mais alguém que está descontente com o Luiz, cara? Que aí a gente, a gente chega no pastor e fala, pastor, com ele nós não vamos trabalhar mais não. Aí, cara, se você quiser, você assume, eu te apoio. Eu até falo o seu nome do pastor. Eu constatei o erro e me transformei num murmurador. Por quê? Porque diante do erro constatado, eu não dou a tratativa correta. Então eu constato o erro, percebo o erro. Qual é a tratativa correta para eu não me transformar de um profeta de Deus que denuncia pecado em um murmurador que causa intriga e divisão no meio do corpo de Cristo? Aí Mateus capítulo 18, verso 15, eu tenho perfeitamente esse texto, que diz
diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então existe esse cuidado que todo crente precisa tomar. Porque a minha preocupação, volto a repetir, é que ao olhar para essa lição, você diga assim: pastor, tudo é murmuração. Não. Existe algo que jamais pode ser perdido na obra, que é zelo. E o zelo não pode partir apenas do púlpito. O zelo tem que partir de você, que é membro dessa igreja. Você tem que zelar por isso também. É um corpo aqui formado, onde há um representante de autoridade, que é o pastor da igreja. Mas ele não é sozinho aquele que faz e desfaz nesse lugar. Nós estamos aqui como apoio e auxílio, e precisamos nos colocar como tal. Então, quando você percebe o erro e não dá a tratativa correta, você é instrumento de Satanás para impedir o trabalho dele aqui. Mas quando você, diante de um erro constatado, entra pelo caminho do tratamento correto, que é o tratamento profético, que é constatar o erro e abordar o ser que erra, você está contribuindo para o quê? Ganhar o seu irmão. E nós, como igreja, perdemos isso. A gente é crítico, a gente é contrário, a gente é murmurador. E é por isso que ser pastor nesse tempo é algo muito complicado. É por isso que cada dia mais diminui o número dos interessados nessa posição. Ninguém mais quer ser pastor. E os que se aventuram ao pastorado, muitas vezes, não estão olhando para a obra, estão olhando para os benefícios que a obra pode trazer. É gente interessada nos recursos que esse posto pode dar, e não na obra. É por isso que a igreja sofre. Mas quando a igreja tem maturidade, ela constata um erro, uma dificuldade, ela vai junto do seu pastor. E ela diz assim: pastor, eu vim aqui para lhe ajudar. E é você e ele. Não é você e o grupo do WhatsApp que você já fermentou. Não é você e o grupo que toma café na sua casa que já arrebentaram com o pastor. É você e ele. E se ele não te ouvir, aí você troca de igreja? Não. Tenta de novo. Por quê? Porque a gente está aqui para ganhar vidas e não perder vidas. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você se conscientizasse que nem tudo na igreja é murmuração. E a gente precisa, com zelo e cuidado, trazer de volta esse profetismo de denúncia, que é perceber erro, chamar a pessoa e tratar sobre isso. E isso é uma verdade que acontece desde o Antigo Testamento. Não é apenas uma orientação aqui dos evangelhos. No Antigo Testamento, um dos casos mais célebres que nós temos é a parábola que Natan conta para o rei, a fim de apontar o erro de Davi. Então, em nome de Jesus, ali você vai dizer: pastor, Natan está murmurando, então, está reclamando que Davi fez o que tinha que fazer, e está tudo certo, ele é o rei, ele manda e ele tem que fazer, e aí a gente tem que baixar a cabeça. Não é assim. Natan chegou para o rei, conta uma história, o rei olha assim: não, a sentença é essa. Natan diz assim: esse homem é você. Você fez isso com esse rapaz. Davi, nesse momento, se prostra, se rende. E aí a gente sabe tudo que é produzido nesse tempo de restauração. Um dos mais belos salmos, o Salmo número 51. Davi se prostrando diante de Deus, dizendo: só não tira de mim a tua presença. Lava-me e eu me sentirei limpo de novo. Torna-me a dar a alegria da salvação. Ganhou um irmão. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje entendendo: nós não fomos chamados para murmuração, nós somos chamados para adoração. E nessa postura de adoração e gratidão, a gente precisa ser consciente
E se a gente não vencer a murmuração, ela pode causar problemas a nós, problemas ao corpo de Cristo e nos impedir de viver a vida que Deus tem para nós. Inclusive, nos colocar em oposição a Deus. Mas também não perca de vista a possibilidade de, como um crente zeloso e fiel, auxiliar no tratamento de pessoas que diante de um erro não estão atentas a isso. Mas você, como servo de Deus, para ganhar o seu irmão, se posiciona e dá a ele um caminho correto. Amém? Amém. Falta um minuto, fica de pé, por favor. Se nessa manhã você se percebe como alguém que adotou a murmuração como prática de vida, é uma manhã de transformação do Senhor para nós. Porque Paulo, na sua carta aos Coríntios, que é o segundo texto que a gente leu, ele se lembra do que os israelitas produziram no deserto e ele diz assim: cuidado para que vocês não repitam o mesmo processo. E sabe o que mais me angustia ao ler esse texto? É que você relembra a história. E aí você vê pessoas que passaram 40 anos andando com o povo de Deus, sendo tocados pela glória de Deus, usufruindo dos milagres de Deus, receberam inclusive a lei de Deus e terminam mortos no deserto. Se você hoje adotou a prática da murmuração na sua vida, Paulo está dizendo para você: não repete isso. Por quê? Não é só porque você não vai entrar na mansão celestial. É porque você vai fazer um uso de toda a graça derramada por Deus de forma vã. Você vai estar lidando com a graça revelada, com os dons manifestos, com a presença de Deus entre nós, inclusive com os dons espirituais. Em algum momento você pode ser instrumento de Deus para pregar a outros, para ser instrumento de Deus para profetizar a outros, para curar a outros. Mas você vai tombar no deserto por conta de uma postura equivocada, vivendo todo o derramar de Deus para a sua caminhada. Ou seja, você vai pegar a graça derramada sobre você e vai fazer um uso vã dela. Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios: não façam o mesmo, porque como uma geração tombou no deserto por conta da murmuração, vocês correm o risco de tombar na caminhada e não chegar à terra prometida. Em nome de Jesus, se você entende hoje que a murmuração tomou conta do seu coração, que de alguma forma isso afetou a sua alma, o Senhor está aqui dizendo a você e a mim hoje: eu não quero perder você, eu quero salvar você. Eu não quero te ver tombado no deserto, eu quero te ver na terra da promessa, usufruir de tudo que eu fui preparar para você. Então, se nessa manhã Deus está falando com a gente, cabe a nós abrir os ouvidos, abrir o coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero essa transformação. Você pode ter murmurado até o dia de hoje, e isso ser uma prática constante na sua vida até hoje, mas a partir de hoje pode ser transformado em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Sim, meu Deus. nós queremos te agradecer nessa manhã pela vida que o Senhor nos deu e pelo privilégio de, em vida, Pai, estar na tua presença mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Nessa manhã, Pai, de lição dominical, a gente se depara com um tema tão oportuno. Até porque a murmuração é uma realidade que tenta permear a nossa vida, tocar a nossa realidade e nos dominar. E muitas vezes nós, ó Pai, inconscientes, imaturos, cedemos a esse processo acreditando, Pai, que essa crítica é necessária. Mas nós não fomos chamados, ó Pai, apenas para apontar erros e criticá-los. Nós fomos chamados para ganhar o nosso irmão.
E eu quero nessa manhã, Pai, me posicionar diante de Ti e pedir, me ajuda em todo o tempo a ser um adorador. Eu quero dar graças em tudo, inclusive ao perceber os erros, os equívocos, os maus hábitos, ó Pai. Porque o Senhor está me mostrando na condição de um irmão que pode socorrer o que está em erro. E eu quero te agradecer porque o Senhor me deu capacidade de perceber a falha e o Senhor está me chamando como teu instrumento para auxiliar o meu irmão na correção desse processo. Pai, eu não quero me posicionar apenas com crítica e jamais isso pode dominar meu coração. Eu quero me posicionar com solução e com auxílio. Eis-me aqui, me envia, Pai, para resolver dificuldades, porque eu quero ser um membro no corpo que auxilia outros membros a viver em santidade e em integridade na tua presença. Pai querido, levanta uma igreja com postura de adoração, com postura de gratidão, e no nosso meio, Pai, ajuda-nos a eliminar a murmuração, porque nós não queremos tombar nesse deserto que caminhamos, nós queremos entrar na terra prometida, a mansão celestial. Pai, ajuda-nos a viver essa vida que te agrada, ajuda-nos a contemplar os teus benefícios e ajuda-nos a ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. E eu sei que teu Espírito pode nos auxiliar e nos ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido irmão. Volte para a sua casa abençoada nessa manhã, e aí a gente retorna no domingo à noite para o nosso último culto no domingo. Amém? Deus abençoe. Devolvo a palavra ao nosso querido pastor ou à coordenação da escola bíblica. Muito bem, meus amados irmãos, vamos retornar para casa abençoado com essa palavra maravilhosa, e não vamos esquecer da recomendação de Tiago, né? E não sejamos ouvinte esquecido, mas cumpridor da palavra do Senhor. Amém? E vamos começar o culto hoje às 18, né? 18h30, chegue cedo, viu? Para você encontrar o seu lugar. 18h30 vamos estar aqui. Convide o seu vizinho, a sua vizinha, um amigo, né, o irmão, para estar conosco nesta oportunidade. Ontem os adolescentes esteve no Cajuru, ali na vigília, e o Robert me mandou um vídeo, e Deus está abençoando ali aqueles adolescentes também na congregação do Cajuru. Louvamos a Deus pelo Vitor, que é o nosso coordenador aqui na congregação, e vamos estar aqui hoje à noite, no grande culto. O pastor Pablo vai estar nos trazendo a palavra de Deus, devemos estar orando por ele, pela esposa, porque na segunda-feira pela manhã ele já está retornando, regressando para Londrina. Pastor José Ferreira, venha cá por gentileza, venha aqui nos dar a bênção apostólica. Eu desejo a todos vocês um almoço abençoado. Senhor, leva-nos em paz agora de regresso aos nossos lares, que seja um dia abençoado, meu Jesus, após essa exposição da sua palavra que ouvimos nesta manhã. Senhor, ajuda-nos a fazer o melhor que podemos, sabendo que o Senhor tem tudo para dar em nosso favor, meu Deus. Pai Santo, é o pedido que fazemos agradecido em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com o seu povo hoje sempre. Amém.